E quando este enfim me vier chamar dos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei. Perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Boa noite, queridos. A graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês, cada um dos irmãos, cada um dos amigos. Uma bênção muito grande estarmos juntos para louvarmos ao nosso Deus. Mais uma semana chegando ao seu final, mais uma semana conturbada em nosso país, mais uma semana de números assustadores com relação à pandemia, principalmente em nosso país e mais especificamente ainda em nosso estado. Mas não são nenhuma destas coisas, nenhuma destas realidades que tiram de nós, que diminuem em nós a certeza de que nós temos um Deus, existe um Deus que é sabedor e mais que isso, que tem domínio sobre todas estas situações. Nele então depositamos toda a nossa esperança e a Ele então nos voltamos nosso coração, nosso olhar, para que Ele mesmo seja por nós louvado, para que Ele seja buscado numa noite como esta, e para que em tudo, mesmo com tantas coisas à nossa volta, tão fora do lugar, que aqui dentro Ele promova da sua paz, da paz que só Ele pode nos oferecer. Quero dar as boas-vindas a cada um dos queridos que já estão nos acompanhando, bem como você que posteriormente a essa transmissão ao vivo também acompanhará e assistirá a esta programação. E o nosso desejo, a nossa oração, para que todos sejam abençoados por Deus e para que, de uma maneira muito pessoal, muito íntima, o Senhor te visite, o Senhor te toque, o Senhor, através do seu Espírito, faça aí no seu coração aquilo que Ele tem desejado fazer em você, nesse tempo com tantas mudanças à nossa volta, que hajam também grandes e preciosas mudanças dentro do meu coração, dentro do seu coração, para que em tudo, Senhor, somente Ele seja louvado e exaltado. Vamos orar? Vamos consagrar esse nosso tempo ao Senhor, agradecendo por estarmos juntos aqui, agradecendo por mais um dia de vida e apresentando este nosso culto ao Senhor, pois o culto é nosso. Não é como outros programas pelo YouTube ou pela TV que nós assistimos, que nós somos apenas espectadores, vocês aí sendo espectadores apenas assistindo e eu aqui sendo aquele quem produz o conteúdo. Não, nós todos somos aqueles que participam ativamente, pois o nosso público, como temos frisado, é o nosso Deus. Tanto eu aqui, nós aqui preparando esse conteúdo, quanto você aí, todos nós estamos diante do Todo-Poderoso. Por isso que nesta hora você coloque-se diante dele, abra e derrame o seu coração e possa em cada momento aqui participar ativamente, cantando, orando, enfim, interagindo para a glória do nome do Senhor, que Ele também receba o seu culto,
que Ele também se agrade com a tua adoração nessa noite. Vamos orar e depois de orarmos nós vamos louvar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, te exaltando, te bendizendo e te agradecendo, Senhor, por mais esse tempo, a oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pela vida de cada um dos que participam através desta transmissão. Também já queremos te agradecer por tantos que, ó Deus, serão abençoados com este conteúdo. Ó Deus amado, que cada um de nós que participarmos, seja por 1 minuto, seja, ó Deus, na íntegra, possamos ser conduzidos, levados, provocados a estar mais perto de Ti, como a belíssima canção que ouvimos há pouco. Por isso, Deus amado, que o Senhor esteja nos tocando desde já, que o Senhor esteja perdoando, Senhor, os nossos pecados, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo. Tu bem sabes, ó Deus, tudo que percorreu os nossos pensamentos, o nosso coração, tudo aquilo que saiu por nossas bocas, tudo aquilo que passou diante dos nossos olhos, que desagradam ao Senhor. A Deus, que o Senhor esteja perdoando e limpando o nosso coração, purificando-nos e nos ajudando, Senhor, a quebrantados, estarmos a partir daí mais perto do Senhor. Nos valemos não apenas deste pedido de perdão, nos valemos não apenas do desejo de estar contigo, mas muito mais nos valemos no nome de Jesus, aquele que por nós se entregou, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou, aquele que derramou seu precioso sangue, aquele que realmente nos substituiu naquele madeiro, Ele que levou sobre si cada um dos nossos pecados, ó Deus. No nome dEle nós nos aproximamos de Ti e sobre Ele lançamos tudo aquilo que em nós não Te agrada, pedindo que mais do Senhor esteja em nós, sobrepujando a nossa maldade, extraindo, Deus, as nossas iniquidades e nos purificando, nos limpando, não somente nesse momento de encontro contigo, mas a cada dia nos limpando para que estejamos na totalidade diante da Tua glória, diante do Teu trono santo. Abençoa-nos, Pai, desta maneira e que de fato estejamos diante de Ti. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, através das canções. Queremos, Senhor, sentir a Tua presença no mais íntimo do nosso ser. Queremos, Senhor, o Teu toque em nossa vida, em nossa casa. E não somente sobre nós, pedimos que o Senhor abençoe e alcance cada um daqueles que carecem de Ti. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus e que este tempo tão precioso que separamos nesta noite de sexta-feira seja um tempo nosso, entre nós e o Senhor, onde o Senhor é buscado e exaltado pela Tua igreja, e onde cada um de nós, Tua igreja e os amigos que nos acompanham, também são, ó Deus, impactados pelo Senhor e por aquilo que só o Senhor pode ministrar e mover em nossas vidas nestes minutos preciosos. Que o Senhor a todos então alcance, cerque e toque, e que em tudo somente o Teu nome, Senhor, seja exaltado por cada um de nós. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos e consagramos este culto ao Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome doce e precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar ao Senhor. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reis
principado e potestade se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar, dizer que te amo, eu te amo, oh, oh. É dizer que te amo, eu te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele, e são todas as coisas. Oh, oh. Porque dele, por ele, para ele, todas as coisas. Só me resta te adorar, te Adorar, eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te e dizer que te amo, te eu amo, te amo, te amo. te amo. Para ir além, nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos, além das nossas limitações. Queremos ir além do véu, conhecer a tua santidade, Senhor. Leva-nos além. Render a ti adoração e ver
intimidade
Louvado seja Deus, né, irmãos? Que bênção poder buscar mais o Senhor e ir mais longe, mais fundo neste encontro com Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor. Esse é o nosso momento de intercessão, momento de oração, que sempre temos mantido como igreja, orando pelos diversos motivos, pelas diversas pessoas, famílias, pelas mais distintas necessidades. E eu quero, nesta noite, mais uma vez, incentivar você a que por um pouco você permaneça perseverando em oração. É muito, muito, muito importante nós não desfalecermos. E a palavra de Deus, ela toda nos mostra, nos ensina a esta maravilha que é termos o acesso ao trono da graça de Deus, orarmos. E sabendo que estamos sendo ouvidos, sabendo que o nosso Deus, Ele é fiel para nos ter para perto, nos trazer para junto e também para responder a nossa oração. 1 Pedro capítulo 5, verso conhecido. É maravilhoso quando a gente pode olhar para a palavra e em momentos especiais da nossa vida, buscarmos nela, ouvirmos, encontrarmos nela o apoio, a direção, a força que precisamos, o próprio Deus, autor da palavra, falando conosco. E nessa noite o texto que compartilho com você, 1 Pedro 5, versos 6 e 7. Apenas esses versículos. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Nosso Deus é um Deus de cuidado e amor. Nenhuma circunstância, mesmo as mais terríveis aos nossos olhos, diminuem o Senhor nesta sua característica. Nenhuma circunstância, por mais terrível que seja, nos afasta deste cuidado, deste amor de Deus, sempre que cremos, inclinamos nosso coração para Ele. O apóstolo Pedro está escrevendo esta carta a todos os cristãos, e neste capítulo 5 aqui ele vem falando a jovens que têm por natureza uma autossuficiência. E aqui falando a pessoas como jovens que são por natureza autossuficientes, ele diz, olha, humilhe-se debaixo da mão de Deus que é poderosa. Humilhar no sentido de se lançar, de se entregar, de abrir mão do controle e entregar-se ao controle dele, do Senhor. Crendo que este Senhor, ele é fiel para ao seu tempo fazer a sua vontade, que sempre é maravilhosa. E ele nos convida nesse ato de nos lançar debaixo da potente mão de Deus, lançar também todas as nossas ansiedades, todas as nossas tristezas, todas as nossas angústias, todo o peso que por vezes a gente arrasta na alma, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sempre falo à igreja que a ansiedade é o excesso do amanhã. A gente fica tão cheio das preocupações do que virá, que isso às vezes nos rouba de viver a pleno o que nós temos hoje. O
Senhor Jesus, quando diz em outro momento sobre ansiedade, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 24, ele fala: não estejais ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. E ali ele fala dos lírios, ali ele fala dos passarinhos, ali ele fala que quem não conhece a Deus coloca o coração nessas coisas e vive buscando-as como se fossem elas a essência da vida. E ele nos lembra ali que o nosso Pai Celeste sabe de tudo o que nós precisamos e que nós devemos, antes de buscar as coisas, antes de buscar o que podemos fazer para prover o nosso amanhã, nós devemos, antes disso, buscar o Senhor, que é o dono dos amanhãs. Antes de buscar as coisas, devemos buscar o Senhor, que é o grande Senhor que generosamente nos oferece todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas do dia a dia, que tanto nos roubam a paz e trazem ansiedade ao nosso coração, o Senhor vai cuidar cada dia. Basta a Ele o seu próprio mal, diz Jesus lá no finalzinho daquela porção. E aqui, mais uma vez, o apóstolo Pedro, reiterando essa verdade, diz: olha, lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Mesma fidelidade do Senhor que te cercou até hoje, é a mesma fidelidade que continuará guardando a sua vida em cada um dos novos dias. Queremos orar por você e abrimos aqui o chat para que você compartilhe conosco. Alguns irmãos já têm compartilhado e compartilhe conosco o seu pedido de oração, talvez por você, talvez por alguém que você conheça, amigo, familiar, conhecido, por quem você quer nessa noite interceder e colocar no altar do Senhor. Nós vamos cantar uma belíssima canção, lembrando-nos nesta música desse descanso que só temos no Senhor. E depois disso nós estaremos orando pelos pedidos aqui apresentados, pelas vidas de cada um dos nossos irmãos. Louvemos ao Senhor.
Aleluia! Você crê nisso? Descansa então no Senhor, nesta verdade. Verdade que esse Senhor cuida da gente, cuida de mim, cuida de você. A bênção muito grande, uma boa participação nesta noite. Sempre reforçamos para os irmãos não apenas virem, né, assistirem, mas através da sua página aí no seu perfil do YouTube também abrir uma sala de oração, uma sala de vídeo, e assim você estará reproduzindo esta programação na sua sala de vídeo, e os teus contatos abrindo aí o YouTube, eles verão a transmissão através do seu perfil também. Então você compartilhando este momento com outras pessoas. Então temos uma boa participação aqui e alguns pedidos que eu quero destacar nesta noite aqui. A irmã Cidinha, minha mamãe, agradece ao cuidado do Senhor e pede oração pela família. Irmã Raimunda, querida irmã, pede oração por sua família, pela igreja e também pela família pastoral. Obrigado, querida irmã. Irmã Gedalva pede oração por todo o nosso país e esta crise, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Irmã Ieda pede pelos netos, Vitória, Josué e Cauane, né, a bênção do Senhor sobre cada um dos netinhos da irmã. A Lia pede oração pela sua irmã chamada Ana Paula. Marcelo e Adriana pedem pela sua família e também pela sua momento deles, a trajetória de vida com Deus ali em Aracaju, onde estão morando. A irmã Miriam, que bênção ver a irmã aqui também com a gente. Agradece pela saúde, né, pela melhora na sua saúde, ela e a família. Então, motivo de gratidão ao Senhor. A irmã Gláucia pede oração pela Priscila, sua cunhada. Saúde da Priscila e também pela sua própria saúde. Deus te abençoe, Gláucia. O André Santos, querido irmão da Assembleia de Deus, que nós tivemos a alegria de participar, podendo ajudar o irmão no começo da sua caminhada com Deus. Ele pede oração pelo seu irmão chamado César. Obrigado, querido, pela sua participação. Cristiano Barbosa agradece e pede oração pela família e todos os irmãos em Cristo. Valdemir pede oração pela sua família, o famoso Mi Danuse. Solange pede oração pela igreja. Janaína pede oração por toda a família, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde. Milton Luiz, grande Milton, pede oração pela sua esposa, irmã Dete, e por toda a família. Bom demais ter cada um dos irmãos. E mesmo os que não compartilharam aqui pedido de oração, temos visto aqui a participação, vários irmãos e amigos participando. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que essa boa mão do Senhor, de cuidado, de proteção, de cura, de restauração, este Deus que exalta aqueles que se achegam e confiam nele, possa agir também na tua vida e agir poderosamente na tua vida, na tua história. Eu gostaria de orar por vocês nessa noite, apresentando a vida de cada um de vocês ao Senhor. Vamos orar juntos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos onde você está aí, vamos juntos nos unir em oração. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, declarando nesta hora a nossa fé totalmente voltada para o Senhor, totalmente dedicada ao Senhor. Nós cremos que Tu és o único Senhor, fora de Ti não há outro. E por isso, Senhor, mesmo na fragilidade de nossa confiança, com a pouca fé que nós temos, desejando sempre que ela aumente, nós nos apresentamos a Ti confiados de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus que nos ouve e que o Senhor também é o Deus que nos cuida, tem nos cuidado até aqui e é certo que continuará a cuidar de nós
em cada novo dia, em cada nova situação. Pai, eu peço que esta certeza, que esta mesma fé alcance cada um dos corações daqueles que nos ouvem, e que ao Senhor, mesmo estando esta pessoa em uma situação difícil, de tribulação, de perturbação, de tristeza, de angústia, que o Teu Espírito a toque nesta hora e ela possa perceber-se, ó Deus amado, objeto do Teu amor, do Teu cuidado, e ela possa se render ao Senhor e se entregar a Ti, a este cuidado que é permanente, que é perfeito, que é real e que é eterno. Senhor, estenda a Tua mão nesta hora, esta mão de poder, Tua mão que abriu o mar, Tua mão que fez este planeta parar de girar conforme a oração de um homem, a Tua mão que abriu os céus para a chuva, a Tua mão que fechou os céus para a seca, a Tua mão que exaltou e destituiu reis e autoridades, a Tua mão que foi sobre homens poderosos, mas também sobre a vida de uma viúva pobre, abençoando-a sobremaneira, esta Tua mão que é poderosa e ainda hoje age na vida daqueles que, ó Deus, Te buscam e confiam em Ti, que esta mão de poder esteja nesta hora a alcançar cada um dos que sofrem. Que esta mão de poder esteja sobre este planeta que tem sido colocado de joelhos diante desta pandemia. Que a Tua mão de poder esteja sobre todos, abençoando, Deus, a cada um nas suas necessidades, abençoando aqueles que sofrem, pois enterraram alguém que lhes era amado, abençoando aqueles que sofrem pelo caos da doença, cometendo a si ou aos seus, abençoando aqueles que sofrem pelas outras crises que emanam, que nascem nesta crise de saúde, e isso a nível mundial, mas também, ó Deus, em nosso país, que a Tua mão esteja abençoando ao povo brasileiro, e que o Senhor esteja manifestando a Tua misericórdia em nome de Jesus. Que a Tua mão alcance os nossos governantes, tendo misericórdia, Senhor. E, ó Deus, conduzindo, ó Deus, freando todo o mal e dirigindo todas as boas intenções, fazendo com que estes homens que têm esta posição constituída pelo Senhor mesmo, que eles estejam trabalhando em prol de todos e minimizando com suas ações e decisões todo esse sofrimento. Usa, Senhor, a vida dos nossos governantes para a manutenção da justiça e o estabelecimento da Tua vontade, e não o contrário. Abençoa, Senhor, aos médicos, aos hospitais, aos enfermeiros, aos profissionais da saúde de cada área, de cada clínica e hospital neste país. Abençoa, guardando-os do mal, fortalecendo-os na sua saúde física e também na sua saúde emocional, usando-os como instrumentos do Senhor. Abençoa os demais profissionais que por vezes são diminuídos, mas que são tão importantes quanto, sejam aqueles que trabalham na área da saúde, da segurança pública, nas várias áreas da logística em todo o país, no suprimento, seja os que fabricam, os que colhem, os que embalam, os que vendem aqui nos mercados, farmácias, feiras, sacolões. Ó Deus amado, que a Tua mão esteja sobre todos. E eu Te peço, Pai, por cada família, em especial as que conhecemos por nome e por rosto, a Deus, que elas sejam cuidadas por Ti nesse tempo. Abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que estão no grupo de risco por serem de idade avançada ou por terem a saúde fragilizada por outras doenças que se somam. Que o Senhor esteja a guardar a cada um em nome de Jesus. Esteja a sustentá-los fisicamente, mas muito mais do que apenas por fora, na carne.
que o Senhor os sustente por dentro, no íntimo, que o espírito deles esteja fortalecido no Senhor e que a força do teu poder esteja a revestir a vida de cada um, ó Pai. Esses que foram nominados aqui, que o Senhor esteja a cuidá-los, tu sabes as necessidades de cada um, que o Senhor esteja a atender o pedido desse teu servo, dessa tua serva, pai, mãe, avó, tio, irmão, que ore e pede por alguém, que o Senhor esteja a cuidar. Ó Deus, no estender da tua mão e restaurar aquilo que precisa na vida de quem precisa. Ó Pai, abençoa cada uma das igrejas e em especial, particularmente, a nossa querida e amada Igreja Batista Central de Guarujá. Que, ó Deus, o Senhor esteja abençoando a cada família, abençoando a cada um dos irmãos, abençoando aqueles que têm passado por este vale desta enfermidade. Obrigado, pois, ó Deus, o Senhor tem dado restauração em suas saúdes, e aqueles que nestes próximos dias estão enfrentando este mal, que também possam da mesma maneira confiar no Senhor e ver a tua boa mão a cuidá-los, a sustentá-los e a restaurá-los em nome de Jesus. Obrigado por esses que testemunham de melhoras, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue com cada um, particularmente nesta hora, que o Senhor seja aquele a visitar a casa, a tocar no corpo, a fortalecer o espírito e a fazer com que os olhos se abram para percebê-lo, o Deus de todo o universo, sendo o seu Deus pessoal ali ao lado, cuidando e conduzindo. Ó Deus, ajuda aqueles que estão nos hospitais, e nos lembramos de alguns que sofrem e pedimos a tua bênção sobre eles. Ajude e abençoa, restaurando também a sua saúde. E, ó Deus amado, esse é o pedido do nosso coração, pensando sempre no melhor para cada um. Mas, ó Deus, acima de tudo isso, nós nos rendemos à tua vontade, que é perfeita, e pedimos que, acima da nossa ou antes da nossa, que seja feito o teu querer na vida de cada pessoa, e que cada um descanse e confie no teu querer, que é perfeito em todo tempo. E como a tua palavra garante, a bênção do Senhor não acrescenta males, mas ela tão somente é a bênção do Senhor em nossa vida. Obrigado por poder, meu Pai, falar contigo, orar por estes irmãos, crendo que estão nas tuas mãos, e confiando na palavra que lemos e que cantamos, lançando tudo isso no teu altar, confiados de que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que amamos e que servimos, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por esta verdade, e que o Senhor continue sendo aquele que em todas estas situações é aquele que tem feito com que corações se inclinem para ti, que assim se faça, a começar pelo meu, da minha família, a começar e passando, Pai, pelo coração de cada membro de nossa igreja, que corações em todo o mundo nesse tempo se voltem para o Senhor, e que o Senhor seja ainda mais conhecido e reconhecido como o único e verdadeiro Senhor sobre todas as coisas. Obrigado, porque esta é a verdade da nossa vida e nela descansamos, porque Tu és o Rei, Tu és o Senhor, e sabemos que as nossas vidas e os nossos amanhãs, cada um deles, estão nas Tuas poderosas mãos. Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Bom demais podermos falar com o Senhor. Eu quero convidá-lo agora para uma breve reflexão na palavra de Deus. Nosso tempo aqui, diferente de como fazemos lá no nosso templo, no nosso espaço de culto coletivo, é um pouco mais restrito o nosso tempo aqui, mas nós queremos aproveitá-lo da melhor maneira possível. E nós temos falado neste mês de maio, nós temos falado sobre família.
E em cada um dos nossos encontros aí do meio da semana nós temos refletido sobre famílias e sobre temas acerca da família. Nessa noite não será diferente e motivados por este mês, que é o mês da família, nós queremos mais nesta ocasião propor a você uma reflexão, um desafio, quem sabe confrontar você, não com conjecturas humanas, mas com as verdades da palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12. 2 Samuel 12, nós vamos pensar um pouquinho sobre a família de um dos personagens bíblicos mais famosos. Nós vamos olhar e pensar um pouquinho para a família de Davi, o grande rei Davi. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 7, nós vamos ler apenas uma pequena porção e ela lançará luz sobre Davi e a sua família, e nós vamos lembrar aqui de algumas questões da família de Davi e pensar sobre isso nesta noite. 2 Samuel 12, versos 7 ao 10. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu, ó rei. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Livrei-te da mão de Saul e te dei a casa e as mulheres de teu senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal aos seus olhos? Tu mataste a espada Urias o Heteu, e tomaste para ti a sua mulher, sim, tu mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias o Heteu. Apenas esta porção, porque ela está no meio deste conjunto de acontecimentos narrados nas Escrituras Sagradas, em especial aqui no livro de Samuel, segundo livro, a partir do capítulo 11, mais diretamente até o capítulo 18, vemos os acontecimentos mais sérios que acometeram a família de Davi e sua família. É interessante pensarmos sobre isso, sobre Davi e sua família, porque Davi é conhecido, ficou conhecido, e é verdade, como homem segundo o coração de Deus. Porém, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, Davi teve uma família extremamente problemática. Claro que cada um problemático da sua casa teve a sua parcela de culpa, mas nós vemos neste texto que toda a problemática da família de Davi começou nele. Ele foi o primeiro problemático. E a partir dele, através dele, em muitos momentos, surgiram outros problemas. E problemas sérios na vida da sua família. Deus anuncia isso. E Deus aponta esta tragédia, a tragédia familiar da família de Davi, como sendo consequência daquele pecado de Davi. Para aqueles que não sabem, Davi, rei de Israel, já tinha alcançado uma condição extremamente abençoada. Já tinha tido sucesso, êxito, um excelente estadista, grande guerreiro, um homem inclusive temente a Deus e que, pelo seu temor a Deus, obteve inúmeras vitórias e grandes conquistas. Como o próprio Deus diz aqui, eu te dei a minha casa, e Deus se refere ao seu povo, eu te dei o reino de Israel.
E Deus acrescenta, se não te fossem suficientes essas coisas, eu te acrescentaria outras coisas mais. Deus aponta dizendo que o abençoou sobremaneira, e isso é verdade. E mesmo tendo alcançado este nível de sucesso, de êxito, de vitória, de conquistas, de bênçãos na vida pública, como estadista, como rei, como servo de Deus, mesmo assim, Davi teve acontecimentos trágicos na sua própria casa, e tudo se inicia mais objetivamente ali, quando ele, sabendo que era o certo para fazer e podendo fazer o certo, escolhe o errado. Ele toma para si uma mulher que não era sua, chamada Batseba. Ela era esposa de um dos seus principais homens, de um dos seus principais guerreiros, chamado Urias. E enquanto o exército estava na guerra, o rei Davi, ao invés de ir para a guerra, fica em casa, e ele vê aquela mulher bela, ele vê do seu palácio, e ele a deseja no seu coração. Ele pede para que um dos seus servos fosse buscá-la, e ela é trazida, e ele se deita com ela, ela consente em se deitar com o rei, e essa mulher engravida. Ela manda avisar ao rei, e o rei, então, para resolver esta questão, chama Urias, propõe um banquete, e aquele homem, por temer ao Deus de Davi e por fidelidade ao exército, não se entrega àquele banquete, não vai para sua casa como o rei Davi propusera. E quando Davi soube que ele não foi para casa depois daquele banquete, Davi manda mensagens por ele enquanto voltava para o fronte de batalha, ao seu capitão, ao general que ali estava, na verdade, para que desguardasse Urias, colocasse ele na frente mais difícil. E feito isso, aquele homem morre, não pelas mãos dos inimigos, pois eram por trás dos inimigos as mãos do próprio rei Davi. Davi, então, depois do Urias morto, ele toma aquela mulher como esposa, e a ele parecia estar tudo resolvido. Porém, o Senhor é o Senhor, diante de quem ninguém esconde nada. E o Senhor, então, envia o seu profeta, Natã. E aqui é o final do discurso, esse texto que nós lemos, quando Natã aponta o dedo para Davi e diz: você é o homem, e por consequência do seu pecado, a espada não se apartará da tua casa. Existem outras consequências aqui, e a partir daqui Davi sofre inúmeras tristezas na sua família. E isso é pedagógico, pois ensina a mim e ensina a você. Davi, mesmo sendo um homem que recebeu inúmeras bênçãos, vitórias e sucesso na vida, na sua vida pública, arcou com grandes tristezas e lutas dentro da sua casa. Temos falado isso aqui nos outros encontros que já temos tido. A possibilidade de sermos grandes homens e mulheres do portão da nossa casa para fora, tendo a tristeza de vermos o fracasso em várias áreas da nossa vida familiar. Olhando para Davi e para sua história, lembrando de algumas características e situações que a palavra de Deus narra neste compêndio familiar de Davi, capítulos 11 ao 18 de 2 Samuel, e depois leia, vai ser bem interessante. Nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas que eu quero aprender com você é que se não houver cuidado, nossa comunhão com Deus, independente da posição que nós ocupamos diante de Deus, não nos livra de pecar gravemente contra o Senhor e contra a nossa família. Nós temos uma natureza pecaminosa, terrivelmente pecaminosa. Jeremias, apontando a isso no capítulo 17 do seu livro, diz que terrível é o coração do homem,
mais do que todas as coisas, e enganoso. Por isso não devemos confiar no nosso próprio coração. Davi fala sobre isso no Salmo que ele escreve quebrantado, arrependido, pedindo perdão ao Senhor, o Salmo 51, e ali ele apresenta a raiz do seu problema antes da sua escolha. Ele diz da sua natureza, quando diz em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está narrando da sua natureza, falando, apontando para a sua natureza pecaminosa que herdou dos seus pais e que por sua vez herdaram dos pais deles, e desde Adão nós somos filhos de Adão. O Adão que caiu. E seguindo a genealogia, nós temos esta mesma natureza, que por mais que conheçamos a Deus, por mais que tenhamos experiências com Deus, por mais que já temos recebido dádivas preciosas de Deus, como Davi, isso não nos imuniza, não nos livra dessa natureza terrível e que, se não vigiamos, podemos dar vazão às nossas paixões terríveis, às nossas inclinações das mais vis, das mais negras, que nos fazem nos voltar em atitudes, em palavras, em ações contra os céus, contra Deus e também contra a nossa família. Davi, quando peca com aquela mulher, ele estava pecando contra Deus e pecando contra pessoas. Pecou contra ela, que era a mulher do seu próximo. Pecou contra o seu próximo, que era um dos seus soldados. Pecou contra a sua família. Davi já era casado, tinha esposas. Naquele tempo era permitida a poligamia, ele tinha filhos. Ele peca contra o povo, pois ele, como rei, precisava dar exemplo, ser modelo. Davi comete torpeza e, como o próprio Deus diz, você desprezou a minha palavra e fez o que era mal diante dos meus olhos. Cuidado. Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, foi também um adúltero e homicida. Assim sendo, eu e você, nós precisamos vigiar na nossa condição. Porque, como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, não consigo muitas vezes, mas o mal que eu odeio, este eu faço. Deus dá uma advertência muito preciosa a um dos patriarcas, chamado Caim, quando ele tem inveja do irmão Abel por ter sido recebido por Deus no apresentar das ofertas. Ele tem inveja e ele deseja, ele alimenta ódio no seu coração. Deus então fala com ele, e a fala do Senhor é emblemática. Caim, cuidado. Se você tivesse procedido bem, você também não teria sido aceito. Cuidado. O pecado jaz à porta, o pecado está na porta do seu coração. Cabe a você dominá-lo e não deixar-se dominar por ele. Nós sabemos que o pecado não é algo de que vem de fora para dentro. É o contrário, queridos. Como Jesus disse em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 15, aliás, o pecado nasce no coração do homem. Depois de ter concebido, ele dá vazão a tantas outras coisas. O desejo mal que nasce no coração do homem, concebido, dá vazão ao pecado. Deus estava advertindo Caim, cuidado para os desejos do seu coração. Cabe a você dominá-los e não deixar-se dominar por ele. Naquele dia, o rei Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, não dominou o seu desejo mau. Desprezou a palavra de Deus
e fez o que era reprovável diante do Senhor. Cuidado com aquilo que passa pelo seu coração. Em Caim, Deus adverte a toda a raça humana. Cuidado. O desejo jaz à porta do seu coração, mas cabe a você dominá-lo e não deixar ser dominado por ele. Segunda coisa que a gente aprende com Davi e a sua família problemática é que devemos ter cuidado com a progressão das coisas que nos afastam de Deus e da sua vontade. Nenhum problema sério acontece da noite para o dia, de uma hora para outra. As coisas elas evoluem passo após passo. Começam pequenas e quando não confrontadas, elas vão se expandindo. O texto bíblico diz no capítulo 11 que no ano que os reis saem para a guerra, Davi estava no seu palácio, acordou tarde e foi olhar o seu palácio, o seu reino, e ali viu uma mulher a se banhar. Ele viu que era uma mulher muito bonita. Ele consulta os seus servos, eles dizem que ela era casada, mulher de Urias. Ele ainda assim manda buscá-la, ele ainda assim traz-a para o seu palácio, ele ainda assim leva para o seu recôndito real, e ali ele se deita com ela. Perceba a evolução, o desenvolvimento daquilo que afasta um homem de Deus e da sua vontade. O texto é muito claro em dizer que Davi não devia estar ali, naquele lugar, naquela hora, não devia olhar para aquela direção, mesmo olhando, devia voltar os olhos, não devia alimentar aquilo no seu coração, mas ele, ao invés de estar na guerra, que era o lugar dos reis estarem, e ele como rei do povo de Israel lá deveria estar, ele para a guerra não foi, ele acorda tarde, ele vê a vizinha, ele chama para casa, enfim, ele foi passo após passo quebrando todas as regras e limites que Deus estabelecera. Assim é comigo, assim é com você. Cuidado com a evolução de situações que te afastam de Deus e da vontade dele para a sua vida. Davi arcou com as consequências terríveis do seu erro, podendo interrompê-la em algum momento, mas ele foi até o fim e arcou com cada uma delas. A palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, diz que Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba, Deus não deixa com que homens zombem dele. O que o homem plantar, ele vai colher, diz a palavra. Aqueles que plantarem no Espírito, coisas espirituais, eles colherão bênçãos espirituais, mas aqueles que plantarem na carne, coisas da carne, as inclinações para a carne, da carne colherão corrupção. Davi colheu, e com ele e a partir dele toda a sua família colheram também. Terceira coisa que eu quero pensar com você e aprender com Davi é dar importância mesmo aos pequenos erros, queridos, e mesmo aqueles que a gente faz em oculto, achando que em oculto ficarão. Pois, não importa o pecado, ele traz consigo as suas consequências. Deus perdoa o pecado quando o pecador se arrepende. Sim, ele perdoa. Mas o pecador não deixa de arcar com as consequências dos seus erros. Deus perdoou Davi. Você vai ver mais abaixo, o profeta falando, Deus perdoou o seu pecado. Mas houveram consequências terríveis. Davi, o primeiro filho dessa primeira gestação de Batseba, morreu. Davi viu na sua família, a partir deste momento, incesto, um irmão estuprou uma
das outras filhas de Davi, uma meia-irmã. Homicídio, um outro irmão mata aquele. Amon foi o filho que desejou a sua meia-irmã, se deita com ela. O outro meio-irmão, Absalão, atenta para a vida de Amon, porque o pai não o disciplinou como deveria. Além de matar o próprio irmão, Absalão cria uma cisma, uma divisão no reino, tentando usurpar o reino do próprio pai. Há ali um fratricídio. Um irmão mata o outro, depois o pai, defendido pelo exército, o exército mata o filho. Gente, terríveis tristezas, tragédias, morte, violência. De fato, como Deus havia dito, teu pecado está perdoado, mas a espada não se apartará da tua casa por conta do que você fez. As consequências dos nossos pecados em secreto alcançam a outros e elas, ao seu tempo, são reveladas. É muito triste quando a gente percebe um pecado nosso tendo as suas repercussões e alcançando os outros. E pensando em família, não tem como você que é pai pecar e os seus filhos e sua esposa não sofrerem o dano. Não tem como você que é mãe pecar e o seu esposo, os seus filhos não sofrerem o dano. Provérbios diz que a mulher insensata, com a sua própria mão, ela destrói o seu lar, enquanto a sábia edifica. Você que é filho, não tem como você pecar e os seus pais não sofrerem contigo e por você. Somos família. E quando um é honrado, todos se alegram. Quando um peca, todos sofrem as consequências. As nossas consequências, consequências do nosso pecado pessoal e particular, elas se tornam abrangentes, pois elas continuam mesmo depois que a gente se arrepende, as consequências continuam, elas alcançam outras pessoas e elas muitas vezes expõem situações públicas tristes que trazem vergonha à família e mais que isso, elas trazem vergonha ao nome de Deus que está sobre a sua vida. Cuidado. Nunca menospreze o poder da consequência dos seus erros. Pecados em secreto, particulares, que você acha que ninguém vê. Davi achou que ninguém via. Ele achou que ele podia resolver. Essa é a tendência do homem. Adão e Eva pecaram, comeram do fruto e acharam que podiam resolver o seu problema, o problema do seu pecado que tinham cometido aos seus próprios olhos em secreto. Eles fizeram ali folhas para cobrir a sua vergonha e quando Deus vem e fala, não é assim. E uma vítima inocente precisou morrer para que a vergonha de Adão e Eva fossem cobertas. Houve muitas mortes na família de Davi. Que Deus te livre desta tragédia na sua casa. Mas sempre lembramos que a morte é a consequência do pecado. E nesse ponto não são só pessoas que morrem. Tem tantas outras coisas que morrem antes de alguém na nossa vida e na vida da nossa família. Quantas coisas morrem antes de morrerem as pessoas? Na vida de Davi e da sua família morreram ali vínculos, o amor, o respeito, a consideração, a autoridade do pai, o amor entre os irmãos, o temor pelo Senhor, tantas coisas morreram para que depois disso morressem pessoas, de fato. É bem melhor prevenir do que precisar remediar, até porque o remediar não está mais no nosso controle. A gente não pode resolver o problema do nosso pecado, as consequências virão e muitas vezes lidar e tratar as consequências do pecado são pesadas e difíceis.
que você então reveja, repense e possa lembrar que as consequências de pequenos pecados, que aos seus olhos são pequenos e são feitos no particular, não são feitos, pois são feitos diante dos olhos do Senhor, diante de quem ninguém se esconde. Como o próprio Davi escreve no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde me esconderei da tua face? Não tem como. É diante do Senhor que estamos em todo tempo. E precisamos cuidar dos nossos corações para não pecarmos contra o nosso Deus. Pois o pecado traz consequência para você e para sua família. Aprendemos ainda com Davi e com a sua família problemática, aprendemos ainda o perigo de deixar as coisas mal resolvidas. Cuidado com deixar as coisas mal resolvidas. Deixar diálogos para depois, deixar disciplina para outra hora, deixar de falar o que se deve dizer na hora que se deve dizer, na forma como deve ser dita. Deixar de confrontar com amor, mas também com o peso, a dureza do amor que muitas vezes é necessário. Quem precisa ser confrontado, sejam marido e mulher na sua relação, os famosos DRs. Isso virou meme, vira piada, mas é extremamente necessário. Marido e esposa sentarem sempre e falar dos seus sentimentos, apontar o que não está bom, resolver as coisas quando elas precisam resolvidas e como elas precisam ser resolvidas. Entre pais e filhos, entre filhos e pais, nesse tempo onde o diálogo tem morrido, é necessário nós revitalizarmos isso e haver a reaproximação e o diálogo não ser apenas de cobranças, de ensino, de coisas fúteis, mas realmente quebrar as barreiras e buscar a proximidade da amizade, mesmo seu filho tendo 1 ano, 2 ou já sendo adulto. É necessário que as coisas não fiquem mal resolvidas. Coisas mal resolvidas dão espaço a mágoas. Mágoas, quando brotam no coração, criam raízes que se transformam em outra coisa pior, chamada amargura. Raiz de amargura, quando enraiza no coração, faz nascer algumas árvores danosas que vão envenenar tanto a pessoa quanto a família. A família de Davi sofreu com isso. Problemas mal resolvidos. O problema do pecado, sem ser resolvido, e Davi casando para encobrir o pecado. Não foi bem resolvido. O problema da aproximação indevida dos meio-irmãos. Davi, percebendo, ainda assim permitiu. O problema mal resolvido da ira, do ódio daquele irmão depois que vê a sua irmã possuída por Aminon ou Amon. Absalão, e Davi não soube resolver isso. Davi não soube punir, disciplinar o filho que pecou, conforme o que a lei de Deus dada a Israel prescrevia. O problema do próprio Absalão e do seu afastamento do pai, Davi não soube resolver isso. Só para resumir os eventos do capítulo 11 ao 18, mas existem vários outros. Situações terríveis que Davi deixou mal resolvidas e que eu e você precisamos olhar, ver as tragédias que ele viveu e aprender nas nossas próprias histórias, nas nossas próprias casas, e não deixar as coisas embaixo do tapete, mas pedir a Deus sabedoria e ocasião para resolver cada coisa que precisa ser resolvida e bem resolvida. Como resolve? Primeiro, resolve-se com oração. Quem quer sabedoria, peça a Deus, conforme Tiago capítulo 1.
e Deus dá generosamente. Peça a Deus sabedoria. Segundo, com amor e espiritualidade, chamando a quem se deve, seja a esposa, seja os filhos, seja os pais, para perto da palavra, com transparência, olhando nos olhos, comendo uma pizza e falando da vida. É necessário amor para falar o que se deve, como se deve, a quem se deve, quando se deve. Mas é necessário falar. Dissemos no nosso último encontro que fazer a coisa errada é pecado, mas também é pecado deixar de fazer a coisa certa. Isso é um princípio da palavra. E deixar as coisas mal resolvidas não resolve. Muitas vezes, por medo de resolver como se deve uma situação, a gente cria 2, 3, vários outros problemas que apenas crescerão e ali na frente vão estourar com maior intensidade, trazendo ainda mais prejuízo. Você tem a comunhão com Deus, você tem a oração, você tem a palavra e você tem a ajuda. Se você sozinho não consegue, chame alguém que você confia, maduro na fé, algum amigo, crente, líder na igreja, o próprio pastor, e para que te ajude a resolver, para que te ajude na busca de caminhos, de como as coisas podem ser resolvidas do jeito de Deus. Pois a gente já aprendeu com Davi, e eu tenho certeza que também olhando para a tua própria história, a gente aprende que do nosso jeito as coisas não se resolvem. Por fim, quero, olhando para a família de Davi, lembrar a verdade de que não existe família perfeita. Ele foi o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas ele não teve uma família perfeita. Pelo contrário, como aqui narramos bem resumidamente, sua família foi muito problemática. Não existe família perfeita, porque ela é feita, a família, a minha e a sua, por gente imperfeita. Mas toda família imperfeita pode estar nas mãos de um Deus que é perfeito. Sua família não é perfeita, portanto precisa dos seus cuidados. Não existe família perfeita, por isso cuide da sua. É a única que Deus te deu. Você, mulher de Deus que me ouve, cuide da sua sendo uma esposa e uma mãe. Conforme o que a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus é a lei perfeita de um Deus que quer trazer aperfeiçoamento para os imperfeitos. Você que é o homem de Deus que me ouve, queira ser em Deus o marido e o pai segundo o seu coração, segundo o coração de Deus, na busca do que é a vontade de Deus, nas suas posturas de homem, de marido, de pai. A palavra vai te orientar nisso. Você que é filho que me ouve, não despreze isso em nome de Jesus. Deus quer te usar para abençoar a sua família hoje, fazendo parte de um núcleo familiar que você é dependente, você tem seus pais. E lá na frente, nascendo desta experiência que você teve com seus pais, você formará a sua família. E ela pode ser ainda mais abençoada se você hoje quiser se dobrar diante de Deus, aprender como ser um filho segundo o coração de Deus, buscando na palavra esse aperfeiçoamento que o Senhor nos traz. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe aqui neste entendimento e nesta busca de abençoar a nossa família, aprendendo com os descaminhos de homens do passado tão fantásticos como o rei Davi, que a gente faça diferente e que vejamos a bênção de Deus em nós, através de nós, na nossa casa, através dos nossos, trazendo paz, harmonia e amor para a glória de Deus, para a bênção da nosso convívio familiar e para testemunho para tantas outras famílias que não enxergam em nenhum lugar a possibilidade de conhecer
princípios como este que o Senhor apresenta para nós enquanto família. Chegando para o final, nós queremos mais uma vez agradecer a companhia, a presença. Louvamos a Deus por cada um dos irmãos aqui que estamos aqui vendo, né? E eu consigo visualizar as participações. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, abençoe ricamente a sua família. Que esses princípios sejam buscados e vividos por vocês aí, que o Senhor possa ser Ele, o Deus perfeito, que aperfeiçoa famílias como as nossas, a minha e a sua, que carecem desta perfeição. Nós vamos orar, pedir para minha esposa linda orar nessa noite, agradecendo a Deus por esse tempo e consagrando as nossas famílias ao Senhor. A nossa aqui, a sua aí, consagrando a nossa vida ao Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe, que Deus te dê um excelente final de semana, abençoado por Deus. Nosso próximo encontro no domingo, seguimos em oração por vocês, sigam em oração pelos outros e também com aquela atenção de poder cuidar de alguma forma de alguém que precisa de um cuidado especial nesses dias tão difíceis. Vamos orar com a Rita e agradecendo a Deus, encerrando assim o nosso tempo. Boa noite, irmãos. Oremos. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Pai. Que palavras preciosas, Senhor. Ah, Papai, nos ajuda, Senhor, a nos atentarmos, ó Pai, o que tem nos afastado de Ti, Senhor. Por favor, ó Pai, mostra, Senhor, nosso coração, Senhor, nos mostra, ó Pai, o que tem nos tirado, Senhor, da Tua presença, o que temos deixado, Senhor, onde temos agido, permitido, Senhor, que sentimentos, que pensamentos, ó Pai, tenham invadido nosso coração, nossos pensamentos, ó Deus, que estão bem longe, Senhor, da Tua vontade, do Teu querer, Senhor. Muitas vezes as coisas do mundo nos parecem normais, mas não são, Deus, vão contra a Tua palavra, Deus. E por vezes permitimos, ó Deus, que o diabo venha e coloque uma sementinha, Senhor, no nosso lar, no nosso coração, ó Deus, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos isso, ó Pai. E onde podemos, Senhor, mudar, ó Pai, mudar nossos pensamentos, nossas atitudes, ó Deus. A começar por mim, Senhor, eu lhe peço, Pai. Perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa, Senhor, nossas fraquezas, ó Pai. Ó Senhor, perdoa, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos, como o pastor bem disse, ó Pai, esposas e maridos, ó Pai, segundo a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a agirmos, ó Pai, com sabedoria, Senhor. Ó Deus, seja no momento de repreensão, seja no momento de alegria, de comunhão, ó Deus, mas que sejamos, ó Pai, Senhor, ministro da Tua palavra, Pai, sim, Deus, que sejamos, Senhor, que podemos ter atitudes e palavras de bênção, Pai, em nosso lar, com nossa família, Deus, com nossos amigos, ó Deus. Ó Senhor, que através das nossas atitudes, ó Pai, através, Senhor, das nossas palavras, Senhor, o Teu amor, Senhor, seja resplandecido, ó Deus, por favor, Senhor. Ó Deus, Senhor, Pai querido, restaura, Senhor, as famílias, ó Deus, onde houver relacionamentos quebrados, ó Pai, pelo pecado, por várias situações, ó Deus. Senhor, restaura, Senhor, casamento, Pai. Ó Senhor, restaura, Pai, o amor do marido, Senhor, pela esposa, o amor da esposa, Senhor, pelo seu marido, ó Deus. Restaura, Senhor, relacionamentos entre pais e filhos, Senhor, por favor, ó Deus. Senhor, por favor, ó Deus, tira, Senhor, de nós, ó Pai, tudo que tem nos afastado de Ti, Senhor, todo laço, Senhor, do diabo, ó Pai, que tem investido tanto em destruir famílias, Senhor, por favor, ó Deus. Mas como aprendemos hoje, Senhor, que possamos, ó Pai, estar firmes, ó Pai, firmes diante de Ti, Senhor. Por favor, ó Deus, que sejamos filhos e filhas segundo a Tua palavra, ó Pai. Senhor, que possamos ser uma família, Deus, segundo o Teu querer, segundo o Teu coração, ó Deus.
Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, mais uma vez pela vida do teu servo, Pai, que ministrou essa palavra tão linda, Pai, em nosso coração, ó Deus. E nos ajuda, Senhor, a seguirmos, ó Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, Senhor. Por favor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que eu oro, Pai, te agradecendo.